Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu tomei a iniciativa hoje de começar a iniciar gravando esse vídeo, ou durante a gravação desse vídeo, ao lado deste vídeo, desta paisagem de um aquário. No sentido de convidar a todos à meditação. Nós estamos passando um momento que muitas pessoas convivem frequentemente com a tristeza, algumas sucumbem à depressão, outras se envolvem ou se deixam envolver pelo estresse, pela ansiedade. É claro que aqui na Terra, meus irmãos, nós estamos aqui com o objetivo de trabalhar pela nossa subsistência, trabalhar para adquirirmos aquilo que possa nos proporcionar uma vida material confortável, proporcionar estudo, universidade para os nossos filhos, ou seja, como seres humanos, nós estamos aqui e precisamos ganhar o nosso pão com o suor do nosso trabalho. Agora, nós somos espíritos, nós não somos o corpo, e quase sempre nós menosprezamos o fato de sermos espíritos e menosprezamos também a necessidade de olhar mais detidamente para os nossos interesses espirituais. A meditação, a oração, a busca de um terapeuta, a procura de um médico e também a busca por uma terapia espiritual. Um cuidado mais detido sobre a nossa saúde, não apenas física, psíquica, como também espiritual. Quando me encontro inquieto, eu sou convidado a buscar a melodia para me enlevar. Também a meditação. Muitas pessoas encontram dificuldade, dizem que meditar é difícil, mas se trata de um hábito. Da mesma forma que muitas pessoas alegam que não gostam de estudar, outras também, em número considerável, que não gostam, não têm facilidade para meditar. E uma das formas fáceis para que eu encontre paz, além da música, além da oração, do passe, é também me deparar com essa paisagem, olhar para a natureza e, não tenham dúvida, depois de 15, 20 minutos, meia hora, quando nós estamos analisando, apreciando essa beleza, a nossa saúde psíquica melhora. O nosso coração melhora o seu batimento, o nosso pensamento serena e até mesmo a nossa respiração, ela se torna regular e saudável. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo ao lado desta paisagem. Espero que vocês aceitem esta dica. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre a necessidade de estudo analisando uma fala de Valdo Vieira sobre Allan Kardec. Meus irmãos, mais uma vez aqui eu destaco para vocês a necessidade do estudo. O estudo persistente, com acuidade, uma pesquisa incessante e, quando necessária, tudo isso aliado a uma vontade sincera em aprender. E assim nós vamos, através desta forma de viver, através do estudo, não só nos aproximando do gosto da leitura e do estudo, como também nós vamos iluminando a nossa encaminhada. Através do enriquecimento dos nossos recursos, nós vamos não só iluminando a nossa caminhada, nos beneficiando, como também iluminando e beneficiando os outros ao nosso lado. E assim, através do estudo, da pesquisa, do uso do raciocínio, nós vamos aquilatando, aprimorando a necessidade de discernir. Muitos menosprezam a necessidade da crítica, do juízo crítico, certamente porque confundem o conceito exato de crítica. Allan Kardec sempre disse que era importante a crítica não só
para analisar algo que muitos confundem como um olhar depreciativo, mas não só analisar algo daquilo que ele tem de bom ou de equivocado, como também para apreciar aquilo que é belo, que é racional, que é logicamente interligado. Quer dizer, valorizar aquilo que é digno de elogio. Veja bem, a crítica é indispensável, mas a crítica por si só, nós sabemos que ela não basta. Embora necessária, a crítica ela precisa se encontrar embasada em alicerces profundos, através do estudo, através do nosso trabalho, nós iremos assim analisando, apreciando, assim também contribuindo, não só para nós mesmos, como para os outros. Na análise da fala de Valdo Vieira, eu quero demonstrar para vocês o tanto que o estudo e a pesquisa nos favorece. Sobre Allan Kardec, Valdo Vieira, ele comenta, e este vídeo ele se encontra inserido no YouTube. Se você tiver interesse, é bom que tenha esse interesse de assistir o vídeo na íntegra. Meus irmãos, eu vou colocar aqui na descrição o endereço virtual deste vídeo para que vocês o apreciem. E é bom para que vocês façam um paralelo daquilo que Valdo Vieira disse, se corresponde àquilo que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Então, seria bom que todos assistissem o vídeo na íntegra. Neste meu comentário, eu destacarei, é claro, parte da fala do nosso irmão Valdo Vieira, aquele que já faleceu, e que em vida, não só na condição de médico, de médium, de estudioso, quando integrava o movimento espírita, como também estudioso, quiçá até mesmo o pai da projeciologia, através dessa ciência, desse olhar diferente, a vida dele, é claro, nos ajudou bastante. Para vocês terem uma ideia, ele psicografou junto com Chico Xavier o livro, dentre outros, Mecanismos da Mediunidade. Então, quando nós olhamos e analisamos criticamente a fala dele, não é com o objetivo de depreciar a pessoa, porque eu confesso, a sua fala, o seu estudo, o seu trabalho me beneficiou e tem me beneficiado até hoje. Então vamos lá. A análise da fala de Valdo Vieira sobre Allan Kardec. Se você teve contato com o vídeo, você irá perceber que logo lá no início, no 1 minuto e meio, falando sobre o ambiente, as circunstâncias que Allan Kardec viveu à época, ele destaca: na França daquela época, tu tinhas de falar dentro do conhecimento do povo. Você não podia avançar com as coisas. E tanto é que o negócio avançou tanto, ou seja, Allan Kardec começou a estudar cientificamente, mas em dissonância com o entendimento do povo, que ele percebeu que deveria ter afastado um pouco da análise científica e, como diz Valdo Vieira, apelar, jogar tudo em cima de Jesus Cristo. Valdo Vieira destaca, justificando a sua tese, de que Allan Kardec ele fez assim, encaminhando o estudo do ponto de vista religioso. Ele fez o livro de preces, ele publicou o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou até mesmo a fazer o credo espírita. Quer dizer, nas palavras de Valdo Vieira, o Espiritismo virou mais uma seita cristã. Logo depois, perguntado por um dos integrantes ali que participavam daquele recinto, perguntado se ele, fora do corpo, já tinha entrado em contato com Allan Kardec, ele respondeu que não. E perguntado também se Allan Kardec teria de voltar para consertar o equívoco, segundo Valdo Vieira deixou bem claro que, muito embora o erro do codificador ele tenha o fato de ter levado tudo para a religião, tem muita coisa positiva na vida, na obra de Allan Kardec. Talvez ele não tenha necessidade de retornar para consertar.
Veja bem, meus irmãos, meus amigos, talvez ele não tenha que voltar para consertar. A meu ver, de forma injustificada, discricionária, subjetiva, ele entendendo que Allan Kardec se equivocou e mesmo assim ele não tenha que consertar. Com base em que, eu pergunto nesse momento, quem somos nós para julgar se tal ou qual espírito, inclusive Allan Kardec, errou? É claro que a análise crítica, o juízo crítico, nos leva a perceber alguns equívocos, mas será que ele de fato errou? É aí que entra a necessidade do nosso conhecimento, porque a análise histórica, científica, a pesquisa bibliográfica, biográfica, assim, vai nos proporcionar recursos para a gente perceber se de fato é plausível a tese abraçada por Valdo Vieira. Agora, por outro lado, quem somos nós para comentar sobre a vida de alguém, sobretudo de Allan Kardec? Comentar sem um alicerce sólido. Mas veja bem, continuemos em nossa análise. Repito, se você assistir o vídeo, você irá perceber que, tecendo comentários sobre Allan Kardec, ele disse mais ou menos nessas palavras: agora, o que se passou? Allan Kardec, ele tentou apaziguar, ele tentou informar, porque ele era muito lógico, racional. Ele procurava mostrar as coisas de forma didática, bem pedagógica. Ele, Allan Kardec, procurou demonstrar tudo de forma a facilitar o entendimento da pessoa, através de perguntas e respostas, como diz Valdo Vieira, essa coisa toda. Mas ele viu, isso aqui não vai adiantar nada compartilhar esse conhecimento científico sem percebermos ou sem recebermos de volta a compreensão do povo. Não vai adiantar nada, tudo vai por água abaixo. Então, conclui ele que Allan Kardec decidiu. O jeito é apelar para Jesus Cristo. Isso mesmo. Foi isso que ele disse, Valdo Vieira. Segundo ele, Allan Kardec apelou para Jesus Cristo, abandonando o trabalho científico. Gente, quem estuda, quem analisa a vida, por exemplo, de Allan Kardec, irá perceber que o codificador, ele relutou incessantemente durante quase toda a sua existência, somente em 1868, mas até então ele relutou incessantemente em admitir o caráter religioso da doutrina espírita. Por isso que é importante o estudo para que nós possamos analisar detidamente e assim, de forma fria, imparcial, analisarmos a fala de Valdo Vieira, que não ficou por aí, ele continuou. Então, o jeito foi apelar para Jesus Cristo. Foi aí que ele errou, segundo Valdo Vieira. Ele errou por quê? Para fazer uma coisa simpática. Quer dizer, ele fez média com o povão. Nesse sentido, Valdo Vieira entende que Allan Kardec errou. E ele justifica. A gente tem que fazer média com a minoria evolutiva e não com o povão. Povão você assiste. A média, o povão é assistência. Ele achou, segundo Valdo Vieira, que a melhor assistência que tinha era fazer a prece. Mas para isso, segundo Valdo Vieira, a Igreja Católica já vinha fazendo isso há mais de 1000 anos. Foi a maior besteira de Allan Kardec. Ele tinha que mostrar, segundo Valdo Vieira, a parte científica, que ele começou a fazer. Ele gostava muito de falar, de usar de metáforas, por exemplo, na parte da bioquímica.
sobre, voltando às circunstâncias, ao ambiente em que Allan Kardec viveu, ele voltou a dizer, logo após a Revolução Francesa, que ele sentiu na pele os efeitos, então ele apelou. Nós sabemos, quem estuda a vida de Allan Kardec sabe que não somente o sogro dele como o pai foram presos na Revolução Francesa, inclusive o sogro foi morto pela guilhotina. Ele sentiu na pele. Agora, se ele julgou que era uma coisa que ninguém poderia combater, a religião, será que esta premissa prevalece? E ele justifica mais uma vez. Aí, Allan Kardec fez o livro de preces, ele divulgou o Evangelho segundo o Espiritismo, ficou tudo igual. As coisas permaneceram do mesmo jeito. Ele chegou até mesmo a dizer que Allan Kardec fez média com a Igreja Católica. Dando força para a Igreja Católica, ele chegou a colocar o nome de Santo Agostinho no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Esse troço todo. É isso que ele disse. Por isso que eu digo, meus irmãos, que o estudo nos favorece. Se nós não estudarmos, nós seremos reiteradas vezes enganados. E é isso, por exemplo, que no campo político, governamental, o ditador, o autocrata, ele quer que nós permaneçamos ignorantes para assim obedecermos cegamente como o gado, o caminho que eles estão nos direcionando. O estudo nos favorece, sim. E por quê? Repito mais uma vez. Porque o estudioso, o pesquisador, ele percebe, ele confronta, ele analisa, ele compara assertivas, ele faz um confronto daquilo que é dito com a história, com a biografia, até mesmo com a biografia, no caso aqui do codificador. O estudioso, aquele que pesquisa, indubitavelmente, ele desfruta de instrumentos inúmeros para a pesquisa. Inclusive, hoje, na área tecnológica, a internet nos favorece esse trabalho. Nós precisamos, sim, estudar para o nosso próprio benefício. Agora, quem estuda percebe claramente que, no tocante à Revolução Francesa, o que os revolucionários combateram, senão a queda da monarquia e também o enfraquecimento da Igreja. Será que Allan Kardec julgou que apelar para Jesus Cristo, abraçar o caráter religioso, será que isso iria livrar a doutrina espírita de qualquer perigo ou seria o contrário? Por quê? Por essa iniciativa, ele encontrou um meio para preservar o Espiritismo? Será que as pessoas não percebem que, repito, a perseguição dos revolucionários às religiões chegou até mesmo Allan Kardec a evitar, durante muito e muito tempo, reconhecer o caráter religioso do Espiritismo? Somente em 1868, na Revista Espírita de 1868, Allan Kardec, o codificador, reconheceu que, do ponto de vista filosófico, ele até destaca, do ponto de vista filosófico, sim, o Espiritismo é uma religião. Ou seja, um ano antes do seu falecimento, que ele reconhece que, do ponto de vista filosófico, o Espiritismo é uma religião. Será que ele procede isso que Valdo Vieira disse? Não teria sido, por exemplo, por outro lado, o fato de Pestalozzi, o pedagogo, não será o fato dele ser protestante, o fato dele ter sido até mesmo ameaçado de perseguição? Quem estuda a biografia de Allan Kardec irá perceber isso.
É claro, meus irmãos, no início do século XIX, Allan Kardec ele fora testemunha de intolerância religiosa, inclusive no Instituto de Pestalozzi, onde, repito, o pedagogo suíço sofreu por intolerância religiosa. Isso não é interessante? Como que nós iremos entrar em contato com esse conhecimento, se não através do estudo e da pesquisa? Como que nós iremos chegar a obter recursos para uma análise mais séria e imparcial de algo que nós estamos estudando, lendo ou assistindo? Se, por exemplo, Valdo Vieira defendeu a tese de que o erro de Allan Kardec foi apelar para Jesus Cristo, ter destacado, abandonando o trabalho científico, abraçado o caráter religioso, se assim fazendo ele destacou o foco para o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos usá-lo então para uma análise mais detida? Vamos fazer uma análise evangélica? No Evangelho segundo o Espiritismo, quem estuda, quem já leu, quem já refletiu, quem analisou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele irá perceber de forma clara que no capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele irá tirar lição, especificamente na lição intitulada Caracteres do Verdadeiro Profeta, algo que nos ajuda no desenrolar do nosso raciocínio. Ali no Evangelho está escrito em formas garrafais. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza. Então, quando nós estudamos algo, nós precisamos analisar aquele que escreve, comunica, aquele que leva a sua mensagem numa palestra, a obra, o estudo, a sua grandeza, as suas virtudes. E no Evangelho, continuemos. Haverá falsos cristos e falsos profetas pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. E se nós continuarmos também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo muitos os chamados, poucos os escolhidos, falando a respeito sobre mediunidade, na lição denominada Muito se pedirá àquele que muito recebeu, nós iremos obter a seguinte lição. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E eu destaco aqui, eles escrevem a sua própria condenação. Que eu quero entrelaçar isso com algo que eu vou dizer que está escrito no prefácio de André Luiz do livro Mecanismos da Mediunidade. Continuando no Evangelho. E por que, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Então nós que somos médios, quando nós falamos algo, o primeiro a ouvir, certamente um dos primordiais focos direcionados através da mensagem é o próprio medianeiro. Por que eu estou destacando esses ensinamentos? Porque em 1959, a espiritualidade, penso eu, já antevia o que ocorreria, sucederia muitos anos depois. Como assim? Eu já disse, o livro Mecanismos da Mediunidade, ele foi psicografado tanto por Valdo Vieira como por Francisco Cândido Xavier. O autor espiritual, penso que todos sabem, que é André Luiz. Todavia, no prefácio, Emmanuel ali nos traz lições. No prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, e este prefácio ele foi psicografado por Chico Xavier em agosto de 1959, com o nome Mediunidade.
E ali o que o Emmanuel destaca? Abre aspas. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui, ou seja, naquela obra, um livro que estuda. Então, olha o que Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, está destacando, que a doutrina espírita ela é útil para nos propor, para argumentar, algo que nos esclarece, aquilo que consola, medica e também algo, a doutrina espírita nos proporciona o quê? Algo que nos alimenta. E essa obra, Ante a Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, é um livro em que se destaca o estudo. Agora, no outro prefácio de André Luiz, intitulado Ante a Mediunidade, este prefácio foi psicografado por quem? Por Valdo Vieira, também em agosto de 1959. Neste prefácio, André Luiz ele menciona algo que é muito importante, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. André Luiz deixa bem claro que depois de um século de mediunidade, à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas de sobrevivência, temo-la ainda hoje incompreendida e ridicularizada. Temos ainda, muito embora a prova da sobrevivência, muitas mostra-se que a doutrina espírita, até por espíritas, a doutrina espírita é incompreendida, mas não só, ridicularizada. André Luiz, continuando, diz: os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam-na até agora, enquanto os cientistas que experimentam se recolhem quase sempre aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Ou seja, os cientistas, aqueles que deveriam dar força, segundo Valdo Vieira, ao conhecimento espírita, até hoje, em 2024, até hoje, em pleno século XXI, eles trabalham, colocam a doutrina espírita no palanque da metapsíquica, mas observando a doutrina espírita com reserva. Pessoal, a gente vai analisando a doutrina espírita, o estudo, o trabalho da espiritualidade, e nós vamos ficando cada vez mais assim, admirados com a ajuda da espiritualidade. Como o trabalho da espiritualidade nos ajuda. E meus irmãos, André Luiz, já em 1959, já naquela época, ele deixou bem claro, ele nos proporcionou naquela época um ensinamento muito útil para nós espíritas, a destacar. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram a pesquisa dos sábios, os espíritas não podem renunciar do senso religioso que lhes define o trabalho. Ora, tanto o historiador como o fisiologista, ou seja, os cientistas, podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral. Ora, meus irmãos, meus amigos, fica claríssimo, pelo menos no meu entender, no ensinamento de André Luiz, que o cientista sem dignidade é veículo de imprudência. O cientista sem respeito para consigo próprio quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. O cientista, não raro, desalmado, facilmente se converte em agente da morte. Ele,
De nossa parte, André Luiz nos ajuda e, através desta ajuda, nos perguntamos: quanto não avançaríamos nós com a contribuição atual da mediunidade? Quanto a humanidade evoluiria se valorizasse os princípios morais e que se destacasse, inclusive nas escolas e nas universidades, os princípios evangélicos? Portanto, meus irmãos, meus amigos, como defende André Luiz, pelas mãos abençoadas do médium Valdo Vieira, pelas palavras e pelo trabalho do benfeitor espiritual, não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se lhe tornam fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Meus amigos, meus irmãos, sem o estudo, sem o aprimoramento, sem a pesquisa, quantos ensinamentos nós iríamos receber? Não resta dúvida de que, se não mergulharmos bem fundo no estudo contínuo, sério e imparcial, se não enfrentarmos todo e qualquer receio à crítica, se não enfrentarmos todo e qualquer preconceito, se fugirmos da lógica e da razão, seremos indubitavelmente vítimas da idolatria, valorizando aqueles que falam e falam sem qualquer alicerce, movidos, quem sabe, apenas pelo ego e pela inveja. Que Jesus Cristo nos abençoe, que Deus nosso Pai possa continuar nos beneficiando com a sua misericórdia. Até breve. Um abraço.